Está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, na verdade eu nem quero falar exatamente sobre Pedro, sobre a vida de Pedro, mas esse versículo aqui, se a gente for identificar cada parte dele, a gente observa que no começo está escrito que nós somos como pedras vivas, que a partir do momento que nós estamos preparados, Deus muitas das vezes exige de nós sacrifícios. E muitos de nós, às vezes, a gente não compreende o sacrifício que a gente tem que fazer para ter um relacionamento com Deus. E é justamente isso que eu vim falar. Eu muitas vezes também não compreendo. Pô, Deus, a gente tem que abrir mão de tantas coisas para ter um relacionamento contigo. E a gente lendo a Bíblia, eu acho que não tem um homem que entendeu melhor a vida e o sacrifício que tinham que fazer para Deus do que Abraão. Então, por isso eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 22. Está escrito assim, versículo 1 e 2. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, uma vida preparada e dispostas para fazer sacrifícios para Deus e por Deus. Eu separei aqui nessa história de Abraão, que todo mundo aqui conhece muito bem, cinco partes que eu vi assim, que são processos que a gente tem que fazer. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você tem que fazer sacrifícios. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Só do fato de a gente não poder cometer aquelas coisas que só parecem ser mais tentadoras, já é um sacrifício. E o que eu vejo aqui, a primeira coisa que eu vejo na vida de Abraão, é que ele era um homem disposto a fazer sacrifícios para Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele sabia que ia valer a pena. No versículo 1, Abraão disse: eis-me aqui. Aleluia. Deus chegou para ele e falou: Abraão, eu quero que você vá lá, pegue o seu único filho e dê ele como sacrifício. Abraão, aqui não mostra Abraão questionando a Deus, mas você vê no coração de Abraão um coração disposto a fazer sacrifícios. Por quê? Porque Abraão queria construir um relacionamento com Deus. Aleluia. Versículo 2 e 3, aliás, versículo 3 está escrito assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ou seja, Abraão estava disposto a fazer ele estava disposto a ter uma vida de sacrifícios para crescer o relacionamento com Deus, mas ele sabia que tinha que começar cedo a preparação. Tinha que começar de madrugada. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente deixa para a última hora não dá certo. A gente está vendo aí pai matando mãe, filho matando sei lá o quê. Ixi, não sei mais quem mata alguém, sei lá. Matando tudo. E a gente não está se preparando, mas a preparação tem que começar cedo. Aleluia. E eu vejo muitas vezes um erro em mim em relação a isso, né? Como eu tenho me preparado? Será que estou deixando muito para depois, para ter realmente uma vida só com Deus, só eu e Deus? Aleluia. Então Abraão percebeu isso. E ele viu que tinha que começar cedo. Então essa palavra madrugada, pelo menos na minha interpretação, significa que Abraão sabia que ele tinha que começar cedo a preparar o sacrifício dele. Aleluia. Terceira coisa é que Abraão tinha um coração disposto. Porque quando no versículo 5
fala assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, Deus provavelmente mandou Abraão fazer o maior sacrifício que ele podia fazer, que era sacrificar o único filho que ele tinha. Quem aqui é pai, eu acredito que isso deve ser terrível, imagina. Abraão estava disposto a fazer isso. Ele começou cedo, mas ele tinha que ter o coração dele tinha que estar disposto. E um coração disposto é um coração de um verdadeiro adorador. Quando a gente vê que o cara é disposto para adorar a Deus, a gente vê que mesmo passando por um sacrifício, por um deserto, está escrito aqui: havendo adorado. Aleluia. Então, para Abraão, aquilo ali não era um desafio, é claro, mas não dependia do que ele tinha que sacrificar, e sim o que ele ia ganhar em troco, que era o relacionamento que ele ia ter com Deus. E isso está acima de todas as coisas. Graças a Deus. A quarta coisa é que Abraão aparece aqui mais para frente, e ele está conversando com o filho dele. Eles estão indo lá fazer o sacrifício, e Isaac, filho de Abraão, pergunta para o pai: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão chega e fala: Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Então, Glória a Deus. além de Deus, a gente vê que Deus provê tudo para a gente ter essa vida de sacrifício. A gente vê que também Abraão só obedecia. Tudo bem que às vezes quando a gente está fazendo sacrifício, a nossa vida não está muito bem, a gente está sofrendo naquela situação, a gente não entende muitas coisas, a gente se questiona, a gente questiona a Deus. Nós somos humanos. Mas o importante é que Abraão, apesar de todas as dificuldades, ele obedeceu. Aleluia. Aleluia. E eu percebo, meus irmãos, que essa é uma grande dificuldade na nossa igreja, no nosso tempo. Porque quando a gente quer ter um relacionamento com Deus, quando você quer ter um relacionamento com seu pai, você não pode começar logo de início já maltratando ele, já desobedecendo ele. Quando seu pai manda você tomar banho, você tem que tomar banho. Quando seu pai manda você fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por quê? Porque você sabe que é importante obedecer ele. Porque você sabe que ele quer o seu bem. Então Abraão aqui, eu acho que ele já sabia que Deus queria o bem dele. Aleluia. E Pedro lá falou: como pedras vivas e edificadas, Graças a Deus. a gente tem que fazer sacrifícios que são agradáveis para Deus. Então os sacrifícios não são para a gente, mas é para Deus. E eu vejo isso e tudo isso depois eu vejo que Deus honra Abraão. A quinta e última coisa é que Deus honra Abraão. Você lê o 22:16, está escrito: por mim mesmo, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em sua semente serão benditas todas as nações da terra, enquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes a gente se pergunta: mas calma aí, eu estou vivendo uma vida de sacrifício, eu faço tudo para Deus, mas eu não vejo Deus me honrando. Mas a gente tem uma visão de honra diferente. Tiago estava lá no Ceará com o Janes, ele vê como o Janes é honrado. Agora tem até rádio do Janes, né? Então, para você ver uma pessoa com o coração totalmente disposta a fazer sacrifícios e estar lá batalhando todo dia, evangelizando, tudo isso para construir um relacionamento com Deus. Deus honrou. E aqui Abraão passa pela mesma coisa. Abraão está aqui, é o maior exemplo da Bíblia que o sacrifício para Deus, todo esse processo vale a pena. Aleluia. E eu acredito, irmãos, que esse tem sido um desafio muito grande para mim. Eu acredito que para muitos de nós
é um grande desafio, porque nunca foi fácil viver a vida com Cristo. Ninguém disse que era fácil viver a vida com Deus, mas no final a gente sabe que é a melhor coisa. Quem aqui tem histórias com Deus, experiências com Deus, sabe disso. Então, espero que vocês tenham entendido que para você criar uma vida e um relacionamento como uma pedra consistente com Deus, você tem que fazer algum sacrifício. Glória a Deus! Aleluia! É isso que eu queria refletir com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus.